Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Pamela e hoje nós vamos falar sobre uma área da matemática aplicada chamada juros. Os juros podem ser divididos em simples e compostos. Vejamos, quando nós falamos sobre juros, qual é a primeira coisa que te vem à cabeça? São os bancos. Os bancos fazem empréstimos às pessoas ou nós fazemos nossas poupanças nos bancos. O que acontece quando você deposita um dinheiro na sua poupança do banco? O banco te dá um retorno. Qual é esse retorno? Esse retorno é chamado de juros. O que mais acontece quando você, por exemplo, empresta um dinheiro do banco para financiar seu apartamento, para financiar o seu carro, que seja? Você paga uma taxa de juros posterior a esse empréstimo. Ou seja, o banco vai receber o valor que você pagaria à vista mais a taxa de juros, e é aí que os bancos ganham o dinheiro deles, certo? Vamos lá. Quando você está andando no shopping ou no centro da cidade, você se depara com placas desse tipo, onde você tem valores parcelados ou então um desconto para pagamento à vista. Esse valor parcelado, no caso, não tem juros. Mas imagine que você comprou em uma loja em que há juros. Esses juros seriam um acréscimo no valor que você vai pagar. Porém, quando você tem um desconto à vista, significa que os juros estão sendo retirados de certa forma. Está sendo um benefício para você. Olha só, juros são sempre dados em porcentagem. Ou seja, sempre que nós falarmos de juros, nós falaremos de uma taxa dada em porcentagem. Tudo bem? Olha só, imagine que você vai comprar um smartphone ou o micro-ondas da sua casa que quebrou, ou a sua mãe quer trocar a geladeira. O que acontece? Se você for pagar parcelado, pode acontecer de você pagar juros. O que acontece se você for pagar juros? O produto vai sair mais caro. Muitas vezes a gente compra parcelado pensando que ele sai mais barato. Por quê? Momentaneamente ele parece mais barato, porque as taxas são bem menores. Porém, se você fizer uma somatória de todos os valores que você pagou mês a mês, no final o valor pode até dobrar. Só que a gente acaba comprando porque é uma necessidade. Por isso, muitas vezes acontece de ter descontos no pagamento à vista. Vamos lá. Veja um boleto de banco. O que acontece? No boleto de banco, nós temos sempre uma data de vencimento e um valor a pagar. Note que este boleto está 7 dias vencido. O que acontece nesse caso? O valor cobrado terá uma correção, porque nós temos juros em cima dele. Veja bem, tem duas multas descritas no seu boleto. Uma multa estática, digamos, de 2% e uma mora de 3% AM, que significa ao mês. O que significa mora? Mora será a taxa que o banco cobrará de você, que vai pagar esse boleto atrasado, a cada mês nesse caso. Então, vamos analisar separadamente. A multa de 2% sobre o valor, como ela deve ser calculada? Vamos olhar? Multa igual 1.000, que é o valor do seu boleto, vezes a sua taxa de juros, que é de 2%. Mas lembra de quando você aprendeu porcentagem? 2%, esse desenho, esse símbolo porcento, pode ser transformado numa fração. E essa fração significa o quê? Porcento, como a própria palavra te remete, será dividido por 100. Então, nós teremos 1.000 vezes 2%. 2 dividido por 100. Agora, se nós cancelarmos os dois zeros do 1.000 com os dois zeros do 100, nós teremos 10 vezes 2. E qual é o resultado? 10 vezes 2, 20. Ou seja, nossa multa será de R$20. Porém, não é só isso que nós temos que pagar. O que mais tem nesse boleto? Tem a mora. Vamos lá, como eu calculo a mora? Como eu estou 7 dias atrasado com o pagamento, e 7 dias não totalizam um mês, que é o período que ele considera ali, onde ele fala ao mês, nós temos que olhar essa parcela, 7 dias de um mês. Então, vai ficar R$1.000 vezes 3% vezes os dias que eu atrasei. Quantos dias eu atrasei? 7 dias. De quanto tempo? De 30 dias que tem o meu mês. Sempre que nós falamos de juros, os meses são considerados com 30 dias. Então, em fevereiro, você considera também 30 dias. E em janeiro, que tem 31 dias, você considera como 30 dias também, ok? Vamos lá.
A porcentagem transformamos em uma fração novamente. Então, 1.000 vezes 3 sobre 100 vezes 7 sobre 30. Podemos cancelar os 2 zeros do 1.000 com 2 zeros do 100 e também podemos cancelar com o zero do 30. Qual será o nosso resultado? 3 dividido por 3, 1. Então, dá para cancelar também. E só nos sobra o 7. Ou seja, a nossa mora, neste caso, é de R$7. Tudo bem até aí? Quer dizer que temos R$20 de multa e R$7 de juros. E o nosso total do boleto, ao invés de R$1.000, será de R$1.000,27. Isso tudo com 7 dias de atraso. Então, imagina o quão caro ficaria, o quão mais caro, o quanto mais você gastaria para pagar esse boleto com muito mais tempo de atraso. Certo? Aí você me fala, mas sempre que a gente fala de juros, vem um monte de palavra difícil. Montante, período, taxa, capital, juro simples, juro composto. Da onde vem esse monte de palavra? O que significa cada uma delas? Vamos tentar enxergar? Primeiro, a gente tem um capital. O que é o capital? O dinheiro, claro. Tudo que é mais importante para a gente conseguir sobreviver na nossa sociedade. Então vamos lá, temos o capital. Temos os juros, que nós já vimos que podem ter em várias áreas. Se eu for comprar uma camiseta e for parcelar, pode ser que eu pague juros. Certo? Capital, junto com os juros, me totaliza um valor. Como eu chamo esse valor? Eu chamo ele de montante. Ou seja, montante nada mais é do que o meu capital mais os juros que eu paguei sobre ele. Tudo bem? Vamos lá. Taxa, como nós já vimos, é uma taxa de juros. Ela é dada em porcentagem, que nós podemos transformar numa fração para facilitar cálculos. E nós temos o período ou tempo, certo? Nós temos letrinhas que simbolizam esse período. A, M, A, B, A, T, A, S, A. Esse A significa ao. A letra que vem a seguir é o que mais vai nos importar. No primeiro caso, A, M, mês. Então, ao mês. A segunda, ao bimestre, ao trimestre, ao semestre ou à semana, depende muito do nosso contexto, e ao ano, certo? Então, nós temos períodos a considerar. Vamos lá. E para introduzir os juros simples, nós temos primeiro um capital, como nós vimos anteriormente, sempre capital adicionado a juros. Hoje nós temos o capital que é dado por esse sólido. No próximo período, seja ele daqui um mês, daqui uma semana, daqui um dia, nós temos o capital mais uma taxa de juros. Essa taxa de juros é representada pelo sólido verdinho. Certo? Nossos juros são dados pelo quê? O capital vezes a nossa taxa de juros, que é dada em porcentagem. E o nosso montante, como já visto, é dado por capital mais juros. Certo? Então, nosso montante é todo aquele conjunto, o sólido azul com o sólido verde. Tudo bem, até aí, tranquilo. Mas agora eu tenho mais um período, porque eu atrasei um pouco mais para pagar essa conta, por exemplo. O que acontece? Eu vou ter duas taxas de juros, dois valores de juros. Que note no desenho, eles são de mesmo tamanho, eles são iguais. Então, como eu posso falar? Eu posso falar que os meus juros, nesse caso, são o dobro dos juros no primeiro período. Olha só na fórmula. Juros igual capital vezes taxa de juros vezes 2, porque nós temos duas taxas de juros neste caso. Tudo bem, mas e se eu aumentar para 3 períodos? O que acontece? Eu tenho 3 taxinhas de juros, tenho 3 sólidos representando os juros. O que aconteceu? Eu multipliquei por 3 a minha taxa de juros, então eu obtive juros igual ao meu capital vezes a minha taxa de juros vezes 3, porque são 3 taxas de juros nesse caso. Vamos notar que a gente tem um padrão nessas fórmulas. Olha só, no primeiro período, a minha taxa de juros era de capital vezes a taxa de juros, C vezes I. No segundo período, era C vezes I vezes 2, porque eu tinha 2 bloquinhos de juros. No terceiro período, eu passo a ter 3 bloquinhos de juros. Então, o que acontece? A minha taxa de juros, aqueles meus bloquinhos verdes, tem sempre o mesmo valor. Então, a cada período, se eu for somando um bloquinho, eu consigo ter toda a minha taxa de juros. O que me leva à fórmula. Olha só como não é difícil descobrir uma fórmula, encontrar uma fórmula. De onde ela veio? Eu preciso decorar isso? Não precisa. Vamos ver. Em T períodos, por que T períodos? Porque é tempo, tá bom? Então, T de tempo, período e tempo são a mesma coisa pra gente.
Então, juros vai ser igual a capital vezes a minha taxa, porque eu tenho essa taxa de juros a considerar, vezes o tempo. Imaginemos no 2 períodos ali. Se eu colocar o número 2 no lugar do t, o que acontece? Juros igual capital vezes taxa vezes 2. Olha só, é igualzinho. Pronto, não preciso nem decorar uma fórmula, certo? Vamos lá. Aí você me fala, mas não tem só juros simples, tem um tal de juros composto. Tudo bem, vamos olhar os juros compostos. Juros compostos são o quê? São os famosos juros sobre juros que as pessoas falam. Então, o que acontece? Hoje eu tenho o meu capital. No próximo período, o que vai acontecer? Eu vou ter uma capital mais uma taxa de juros, que vai ser igual no caso dos juros simples. Vamos ver onde que muda um pouquinho? Tá, vamos lá. Meu montante é o quê? Capital mais os juros, que é capital vezes a taxa de juros. Certo. Próximo período. Vamos... Desculpa. Pode? Tá, vamos fazer o quê? Vamos só isolar o C para ficar um pouco mais fácil de enxergar. Se eu isolar o C ali, vai ficar o quê? C vezes o 1 que acompanha o C, mais o I que acompanha o C na outra parcela da minha equação. Tudo bem? Então, só reescrevi de uma forma que eu não fique com tudo bagunçado. Vamos lá, agora sim, tem um outro período. No próximo período, note que a sua taxa de juros aumentou. Você tem uma taxa pequenininha e tem uma grandona ali. Por que aconteceu isso? Porque, como eu te falei, aquela ideia de juros sobre juros. Tudo bem, se é juros sobre juros, eu tinha um capital. Coloquei os juros. Próxima vez que eu for calcular juros, eu vou pegar esse todo capital mais juros e calcular juros em cima dele. Então, imagina, só vai crescendo a minha taxa de juros. Por isso, a nossa outra taxa de juros ali, o outro quadradinho, o outro cubo, é um pouquinho maior. Porque a taxa de juros vai sempre aumentando nos juros compostos. Então, essa é a principal diferença entre juros simples e compostos. Nos juros simples, o valor dos juros é sempre igual. Nos juros compostos, os juros vão aumentando a cada período que a gente considera. Tudo bem? Então, vamos lá. Nosso montante ficou como? O montante do primeiro período, que era C vezes 1 mais I, mais esse montante, que na verdade agora virou nosso capital inicial, vezes a taxa de juros. Vamos de novo isolar tudo e deixar um pouco mais simples. Lembra que você aprendeu, quando você estava vendo a parte de fatoração, que se você tiver dois termos se repetindo, você pode fatorar e transformar tudo numa multiplicação? Certo? Vamos olhar. Eu coloquei o C que está se repetindo nas duas parcelas. 1 mais I também se repete. Agora vamos ver, na primeira parcela tem um escondido ali, não tem? C mais 1 mais I vezes 1 dá C mais 1 vezes 1 mais I. Então, eu posso colocar 1 ali. Mas, do outro lado, eu tenho um I que multiplica toda a parcela. Então, ficou C vezes 1 mais I vezes 1 mais I. Mas olha só, 1 mais I vezes 1 mais I é a mesma coisa que 1 mais I ao quadrado. Então, deixamos tudo um pouquinho mais contraído de novo, para ficar mais fácil de enxergar. Vamos lá. Aí, cheguei em 2 períodos. O que acontece? Mas eu não vou ter só 2 períodos, eu posso ter 3, 4, 5. Vamos ver o que acontece com 3 períodos? Olha só, com 3 períodos eu tenho mais uma taxa. E, de novo, essa taxa é maior do que a anterior, certo? Então, eu tenho o quê? Olha lá, montante igual ao meu capital no segundo período, mais o capital do segundo período, vezes a minha taxa de juros de novo. E, mais uma vez, eu consigo fatorar isso, e eu vou ter algo desse tipo, e eu posso transformar o 1 mais I ao quadrado vezes 1 mais I em 1 mais I ao cubo. Então, vamos de novo. Assim como nos juros simples, a gente tem um padrão. A gente está seguindo um padrão aqui. Vamos olhar o que está acontecendo? Olha só, no primeiro período eu tinha montante igual C mais 1 vezes I. No segundo, C mais 1 vezes I ao quadrado. No terceiro, C mais 1 vezes I ao cubo. Note que o que está acontecendo? Eu só estou mudando a potência ali, certo? No primeiro caso eu tinha um 1 ali, só que o 1 a gente não coloca. Ele fica escondido ali, mas ele está ali. No segundo período, coloquei o 2. No terceiro período, eu coloquei o 3. Então, o que aconteceu? A gente encontrou a fórmula dos juros compostos. A gente tem o quê? Para ter períodos, eu tenho montante igual capital vezes 1 mais o I, que é a minha taxa de variação, minha taxa de juros, elevado a T, que é o meu período. Então, eu tenho um tempo a considerar. Tudo bem? Então, vamos lá. Para resumir, o que eu tenho? Juros simples. Meus juros simples são dados por... A taxa de juros é capital vezes
taxa de juros vezes o meu período, o tempo que eu estou considerando. A primeira coisa que a gente viu lá, montante é igual capital mais juros. Então, o dinheiro que eu fico no total vai ser o quê? Vai ser o dinheiro que eu tinha no início, mais os juros que eu acumulei com ele. E eu tenho juros compostos que a gente acabou de encontrar, que é o montante vai ser capital vezes o I1 mais o I, que é a taxa de juros, elevado a T, que é o meu período. E daí eu posso continuar com o exercício? Pode? Certo. Vamos ver então um exercício para tentar enxergar como que eu posso fazer algum cálculo em cima disso, porque até agora a gente viu cálculo, como encontra fórmula, como faz essas coisas, mas cadê? Onde que eu vou usar isso daí? Vamos olhar. Olha só, vamos ler. Qual o valor dos juros aplicados ao empréstimo de R$200 durante 6 meses numa taxa de juros simples de 6% ao mês? Primeira coisa, taxa de juros simples, estou considerando juros simples. Ou seja, as minhas taxas de juros são sempre iguais em qualquer período que eu pegar, certo? Olha a imagem, eu tenho 6 períodos porque eu tenho 6 meses. E eu estou falando de tempos de mês, olha só, ao mês ali no meu enunciado. Então eu tenho 6 períodos, tenho um capital inicial que é esse sólido azul. E eu tenho as minhas taxas de juros, que são 6, olha só, 6 em verde, que vão ter o mesmo valor, por isso o mesmo tamanho, certo? Vamos lá então, capital, R$200. A taxa é de 6% ou 0,06. Por que 0,06? De novo, posso transformar a porcentagem em uma fração. Então, 6% é a mesma coisa que 6 dividido por 6. Então, eu tenho 0,6 se a gente resolver lá na chave, usar a vírgula, para quê? Porque a gente tem um resto, tudo bem? Vamos lá então. E o que eu tenho a mais tem um período de 6 meses. E como eu estou considerando taxa de juros simples, a formulinha que a gente achou lá era J igual a C vezes I vezes T, que é capital vezes taxa de juros vezes o tempo. Como eu quero calcular juros, é só colocar todos os dados que eu tenho aí. Vamos lá. Capital, eu sei que é 200. Minha taxa de juros é 6 sobre 100, ou 0,6, ou 6% ali. Então, coloquei ela ali no meio. E o meu período, que é de 6 meses. Então, vamos fazer toda essa conta. Olha só. 200 vezes 6 sobre 100 vezes 6. Posso cancelar os 2 zeros do 200 com os 2 zeros do 100? Tudo bem, ajuda um pouquinho. Então, vamos lá. Sobrou 2. Agora eu faço 6 vezes 6. 6 vezes 6 é 36. Então, 2 vezes 36 é 72. Ou seja, meus juros é de R$72, certo? Vamos lá. Agora eu tenho uma outra questão. Eu tenho juros compostos. Olha, vamos olhar o enunciado. Qual será o montante de um empréstimo de R$200 durante 6 meses numa taxa de juros composta de 6% ao mês? De novo, estou considerando 6 meses, ou seja, é basicamente o mesmo exercício. Vamos enxergar quais as diferenças que a gente tem aí? Então, vamos usar a outra fórmula que a gente encontrou. Vamos calcular juros compostos e não simples. Ou seja, os juros têm tamanhos diferentes. Olha só o tamanho dos sólidos ali. Os verdinhos são todos diferentes. Um é maior do que o outro. Então, vamos aplicar. C é 200. Ih, eu errei. Tá errado o slide. Desculpa, agora que eu vi.